Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Eu sou o professor Cleitor Vieira e hoje veremos mais um vídeo de resolução de exercícios, com vários exercícios sendo resolvidos, dessa vez sobre a primeira e a terceira lei de Newton. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações. Vamos então para os exercícios de hoje. O primeiro exercício diz: uma pedra gira em torno de um ponto fixo, presa por uma corda. Em um dado momento, corta-se a corda, ou seja, cessam de agir força sobre a pedra. Pela lei da inércia, conclui-se que então a pedra está girando, presa por uma corda, e em algum momento vai cortar essa corda. O que vai acontecer com essa pedra de acordo com a lei da inércia? Bom, o princípio da inércia me diz que todo o corpo tende a permanecer em repouso, caso ele esteja em repouso e caso nenhuma força atue sobre ele, ou em velocidade constante em linha reta, em movimento retilíneo uniforme, caso nenhuma força atue sobre ele, ou ainda caso a força resultante sobre esse corpo seja zero. Na hora que você cortou a corda, ou seja, você cessou as forças que atuavam sobre essa pedra, automaticamente ela tem que seguir em linha reta e com velocidade constante. Então qual é a opção correta? A pedra se mantém em movimento circular? Não, ela tem que seguir em linha reta. A pedra sai em linha reta, ok, segundo a direção perpendicular à corda no instante do corte. Então ele está dizendo que a corda estava aqui, a pedra estava presa na ponta e a pedra estava girando. No momento do corte, no momento em que isso foi cortado, a pedra segue em linha reta, formando 90 graus com a corda. Essa é a opção correta. A pedra segue em linha reta segundo a direção perpendicular, ou seja, 90 graus, a corda no instante do corte. Letra B. Questão número 2. A utilização do cinto de segurança se relaciona com qual princípio físico? Qual é o princípio físico que justifica a utilização do cinto de segurança? Ora, por que eu uso o cinto de segurança? Porque eu estou no carro. Se houver necessidade de uma freada brusca, seja porque o carro bateu, ou porque simplesmente freou, realmente, a minha tendência é permanecer em movimento de acordo com a primeira lei de Newton, com a lei da inércia, o princípio da inércia. Então eu preciso de um cinto de segurança para exercer uma força sobre mim e me manter aqui preso ao banco. Então a lei física, o princípio físico que se relaciona com a utilização do cinto de segurança é o princípio da inércia, letra D. Número 3. Escreva a definição da primeira lei de Newton. Então, por padrão, a definição da primeira lei, é o que você vai encontrar basicamente aí pesquisando na internet, é que todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ele for zero. A número 4 diz: explique com suas palavras a definição acima. Na prática, teria que ser você a responder a essa questão, mas basicamente é explicar de uma forma que você entenda melhor a definição de cima, que diz, uma forma, por exemplo, poderia ser: todo o corpo, se estiver parado, ele vai permanecer parado, a não ser que uma força o movimente. E se ele estiver em movimento, ele vai permanecer com velocidade constante, em linha reta, a não ser que uma força também o tire dessa posição. Uma outra maneira de falar é que sempre é necessário uma força para alterar o estado de movimento do corpo, seja entrar em movimento, seja parar, seja aumentar a velocidade. Qualquer mudança na velocidade do objeto, você precisa de uma força. Na ausência de forças, o objeto tende a manter o estado de movimento dele, a manter a velocidade dele, seja zero ou diferente de zero. Número 5. Escreva a definição da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz que a toda ação existirá uma reação de igual intensidade e direção, mas de sentido contrário. Explique de maneira simplificada a definição anterior. É a questão número 6. Então, toda vez que um corpo exerce força no outro corpo, no mesmo instante, esse outro corpo exerce uma força contra o primeiro. Então, sei lá, se ao bater palma, a minha mão está aplicando uma força, a minha mão direita está aplicando uma força na minha mão esquerda. E no exato momento em que a minha mão direita encosta na mão esquerda, a mão esquerda encosta na mão direita. Então, se a mão direita faz força na mão esquerda, ela vai sofrer uma força também no mesmo instante. Ação e reação não são forças que acontecem em momentos distintos. É ao mesmo tempo. Ação e reação também não é a mesma coisa que ação em consequência, Ou seja, se a Terra puxa um objeto, a reação é ele cair. Não. Se a Terra exerce força no objeto, a reação é a força que o objeto exerce na Terra.
No exato momento em que a Terra puxa o objeto para baixo, o objeto puxa a Terra para cima. No exato instante que a minha mão atinge a outra atinge a primeira. No exato instante que meu pé atinge o chão atinge o meu pé. São duas forças existindo ao mesmo tempo. É disso que se trata a terceira lei de Newton. Exercício número 7. Todas as alternativas contêm um par de ação e reação, exceto. Então, se eu quero descobrir o par de forças, ação e reação, na maioria das vezes, basta eu analisar os dois envolvidos e fazer a frase indo e voltando. Esse faz força naquele, aquele faz força nesse. Basta fazer isso e você vai encontrar o par de ação, né? O par de ação e reação, perdão. Então a primeira frase diz: a força com que a Terra atrai o tijolo e a força com que o tijolo atrai a Terra. Ok, ela foi e voltou. A Terra atrai o tijolo atrai a Terra. Ação e reação. Letra B. A força com que uma pessoa andando empurra o chão para trás e a força com que o chão empurra a pessoa para frente. Ok, essas duas forças existem. Se a pessoa empurra o chão para trás, o chão empurra a pessoa para frente. Letra C. A força com que um avião empurra o ar para trás e a força com que o ar empurra o avião para frente. Novamente, a frase foi e voltou, então está falando de ação e reação. A força com que um cavalo puxa uma carroça e a força com que uma carroça puxa o cavalo. Ok também. Também é ação e reação. No momento em que o cavalo está puxando a carroça, ele sente uma força para trás que a carroça está fazendo. Então tem ação e reação também. Sobra, portanto, a alternativa E. O peso de um corpo colocado sobre uma mesa horizontal e a força da mesa sobre ele. Quais foram as duas forças que ele citou? Ele diz que tem um objeto sobre uma mesa, o peso do objeto. O peso é a força que o planeta exerce nele. Então é a força que o planeta está fazendo no objeto. A reação dessa força seria a força que o objeto faz no planeta. No entanto, o que ele citou para a gente foi a força normal da mesa sobre ele. Então ele está dizendo a força que a Terra faz no objeto e a força que a mesa faz no objeto. Essas duas forças não são ação e reação. Para ser ação e reação, repito, um faz força no outro, o outro faz força no primeiro. Se a Terra fez força no objeto, o objeto faz força na Terra. Se a mesa faz força no objeto, o objeto faz força na mesa. Ele citou duas forças, mas não são ação e reação. Portanto, a letra E é a alternativa que eu marco, já que ele queria que não apresenta ação e reação. Exercício número 8. A Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 newtons. Pode-se então afirmar que o pacote de arroz, ora, ação e reação são duas forças contrárias, mas de mesma direção, o sentido é contrário, a direção é a mesma, e de mesmo valor. A força tem o mesmo, as duas forças têm o mesmo valor. Então, se a Terra está puxando o pacote de arroz com uma força de 49 newtons, o pacote de arroz vai atrair a Terra com uma força igual também, atrai a Terra com uma força de 49 newtons. Então a Terra puxa ele para baixo, ele puxa a Terra para cima. Óbvio que quem se move é ele, porque a massa dele é muito menor do que a massa da Terra, mas os dois estão sendo atraídos. Letra B é a resposta correta. Exercício número 9, também sobre terceira lei de Newton. Em um laboratório realiza-se a seguinte experiência. Prende-se um balão de borracha cheio de ar em um carrinho de brinquedo. Então você prende uma bola de soprar, basicamente, em um carrinho, e a ejeção do ar promove a movimentação do carrinho. Então na hora que você abrir a boca da bola de soprar, o ar vai sair e o carrinho vai acabar se movimentando. Mas ele explica por quê. Pois as paredes do balão exercem uma força sobre o ar, empurrando-o para fora. Então você tem o balão, a boca do balão, na hora que o balão for comprimido, pelas próprias paredes, ele está esticado, ele vai comprimir, o ar vai ser projetado para fora. Se as paredes do balão empurram o ar para fora, o ar empurra as paredes do balão, portanto, para trás, no sentido contrário. Então ele diz, empurrando para fora, e o ar exerce sobre as paredes do balão uma força que tem que ser de mesmo módulo, de mesma direção e sentido contrário. Vamos ver as opções aqui. Nas opções nós temos de mesma intensidade, ok, e direção, mesma direção também. Então, de mesma intensidade e direção, que faz com que o carrinho se mova em sentido contrário ao do jato do ar. O jato vai para um lado, o carrinho vai se movimentar por outro. Quais são as frases aqui, as expressões que vão preencher essas lacunas? Aqui de mesma intensidade e direção, e aqui em sentido oposto ao, vai ficar sobre as paredes do balão uma força de mesma intensidade e direção, que faz com que o carrinho se mova em sentido oposto ao do jato do ar.
Letra A, portanto, é a resposta correta. Caso esteja ficando alguma dúvida na resolução desse exercício, comenta aqui embaixo. O seu feedback é muito importante para que a gente possa aí melhorar nos próximos vídeos, né, ou ver se realmente vocês estão entendendo, se esses vídeos, se essa resolução de exercício está ajudando vocês aí nessa matéria, nas matérias que nós estamos analisando. Exercício 10. Um livro está em repouso sobre uma mesa. A força de reação ao peso do livro é... Então, o livro está sobre a mesa. O que é o peso do livro? Peso é a força que o planeta exerce no objeto. Então, o peso do livro é a força que o planeta exerce no livro. Reação, só falar a frase ao contrário, é a força que o livro exerce no planeta. A força que o livro exerce na Terra. Então, qual é a força de reação ao peso? É a força que o livro exerce sobre a Terra, letra C. Não confunda, né? Se você focar nos dois envolvidos, fica muito mais fácil analisar a terceira lei de Newton. Exercício número 11. Uma força horizontal constante é aplicada em um objeto que se encontra em um plano horizontal perfeitamente liso, imprimindo-lhe certa aceleração. Então, você tem um objeto num plano liso, e aí uma força vai aplicar uma aceleração nele. No momento em que essa força é retirada, o objeto, então é para desprezar a resistência do ar, e a superfície é lisa, o que significa que não tem atrito, ou é para ignorar o atrito pelo menos, né? Então, se não tem atrito, se não tem força contrária, e eu acabei de tirar a força a favor, o que nos diz a primeira lei de Newton? Uma força é necessária para mudar o estado de movimento. Então, se eu não tenho força a favor, a velocidade não aumenta. Se eu não tenho força contrária, a velocidade não diminui. Se ela não aumenta nem diminui, ela permanece constante e o movimento do objeto segue em linha reta. Então, no momento em que essa força é retirada, o objeto continua movimentando-se agora com velocidade constante e igual a que ele possuía no instante em que a força foi retirada. Então, se não tem força para aumentar nem para diminuir a velocidade, ele segue como se nada tivesse acontecido, mantendo a velocidade que ele tinha no momento em que a força foi retirada. Exercício número 12. Um estivador empurra uma caixa em um piso plano com uma força F. Então, ele está empurrando a caixa, tem uma força F empurrando essa caixa. Considerando que a caixa é deslocada com velocidade constante, ora, eu acabei de falar que se não tiver força a favor nem contrária, a velocidade segue constante. Eu sei que existe uma força a favor do movimento, e mesmo assim a velocidade é constante. Então, se tem uma força empurrando e o objeto segue com velocidade constante, é porque existe uma força contrária, igual à força que está sendo feita. Então, uma cancela a outra, o objeto nem aumenta a velocidade, nem diminui a velocidade. Então, a intensidade da força de atrito entre o piso e a caixa é igual à intensidade de F. A força de atrito, lembrando, é uma força sempre contrária ao movimento. É uma força quando o objeto está em contato com a superfície e ele tenta deslizar mantendo contato com a superfície. E aí essa força de atrito é uma força contra o movimento, contra o sentido de movimento. Portanto, a letra A. Exercício número 13, então. A qual das leis de Newton referem-se às tiras abaixo? Então, nós temos aqui o John e o gato Garfield, e aí o John diz, você é preguiçoso. O Garfield pensa, não, estou conduzindo uma experiência científica. O John repete, preguiçoso. Estou testando a primeira lei de Newton, a primeira lei da física. Aí, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? E ele fala, obviamente John não está levando em conta a rotação da Terra. Então, a qual das leis de Newton se refere à tirinha abaixo sobre a primeira lei de Newton, né? Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Basicamente é isso. Exercício número 14. No arremesso de peso, um atleta gira o corpo rapidamente e depois o abandona. Se não houver influência da Terra, porque senão o objeto iria cair, então sem influência da Terra ele não vai descer, né? E desprezarmos a resistência do ar, a trajetória do corpo após abandonado pelo esportista será, enquanto o cara faz força, o objeto vai se mover de acordo com essa força. No momento em que a força cessa, não tem resistência do ar, não tem a força da Terra também, esse objeto tem que seguir em linha reta com velocidade constante, é o que nos diz a primeira lei de Newton. Na ausência de forças, o objeto segue em movimento retilíneo uniforme. Então, a trajetória do corpo será uma reta. Aqui está a letra D, deveria ser a letra B, né? Está fora de ordem as opções, mas o importante é que é uma reta. Exercício 15. Se você empurrar um objeto sobre um plano horizontal que imagina tão polido como para não oferecer nenhuma posição ao movimento, ou seja, sem atrito, você faz com que ele se movimente com uma certa intensidade. No momento em que você solta o objeto, ora, se não tem atrito,
você está movimentando o objeto. No momento em que você para de fazer força, se não tem força contrária, ele tampouco diminui a sua velocidade. Ele vai seguir com a velocidade sempre constante. Essa, novamente, é a primeira lei de Newton. Ele continua se movimentando, mantendo constante a sua velocidade vetorial. Automaticamente, letra C. Número 16. Dos corpos destacados, o que está em equilíbrio é, primeiramente, o que é um corpo em equilíbrio. Um corpo em equilíbrio é aquele cuja força resultante, né, atuante sobre ele, é zero. Ou seja, um corpo está em equilíbrio quando a velocidade dele é constante. Né, basicamente, existem mais condições, mas aqui dentro do estudo de primeira e terceira lei é o suficiente. O corpo está em equilíbrio quando a força resultante sobre ele é zero, o que significa que a velocidade dele vai permanecer constante. Temos que analisar, e em linha reta, obviamente, temos que analisar qual das opções, então, traz essa situação. A primeira, a Lua, que é o corpo destacado, movimentando-se em torno da Terra. Não, a Lua está girando, portanto a força não é zero, tem uma força puxando ela no sentido da Terra. Letra B, uma pedra caindo livremente, também não. Se ela cai livremente, ela cai sob efeito da gravidade, então tem uma força atuando, a força resultante não é zero. Letra C, um avião que voa em linha reta com velocidade constante. Então ele basicamente citou aí as minhas palavras, né? Em linha reta, e a velocidade tem que se manter constante para se estar em equilíbrio. Essa é a opção correta, letra C. Número 17. Não é necessário a existência de uma força resultante atuando. Bom, para que serve uma força resultante, né? Se tiver força resultante sobre um objeto, a velocidade dele muda. Se o objeto estiver parado e tiver uma força resultante, a velocidade vai aumentar. Se ele estiver em movimento, a velocidade pode aumentar ou diminuir. Agora, se não tiver força resultante, a velocidade do objeto permanece constante, o que quer dizer que se ele estiver parado, ele permanece parado, e se ele estiver em movimento, ele segue com velocidade constante. Ou seja, eu preciso de uma força resultante para mudar a velocidade. Eu não preciso de uma força resultante para manter o movimento, seja velocidade constante, né, seja em movimento literalmente, ou parado. Eu não preciso de força resultante para manter esses dois estados. Eu preciso de força resultante para alterar a velocidade. Então, olhando as opções, não é necessária a existência de força quando se passa do estado de repouso ao de movimento uniforme? Precisa, porque ele está parado. Então, para ele entrar em movimento, eu preciso de força resultante. Para manter um objeto em movimento retilíneo e uniforme. Correto. Eu não preciso de uma força resultante para manter um objeto em movimento retilíneo e uniforme. Eu preciso para fazer ele curvar. Eu preciso para alterar a velocidade dele, né, que seriam o contrário aqui. Então a letra B é a opção correta. Número 18. Um corpo é impulsionado no vácuo sobre um plano horizontal sem atrito, por uma força paralela ao plano que atua instantaneamente sobre ele. Neste caso, pode-se concluir que então tem um corpo que está se movimentando num plano perfeitamente liso, que não tem atrito, por uma força que é paralela ao plano. O que vai acontecer com esse objeto? Se não tem atrito, se não tem força contrária e tem uma força a favor, a velocidade dele tem que mudar. Né? Não tem nada que se oponha, uma força, portanto, vai alterar a velocidade desse corpo. Então o corpo adquire movimento uniformemente acelerado, no qual permanece indefinidamente. É a alternativa A. Porque se tem uma força atuando sobre ele no vácuo, então não tem a resistência do ar, também não tem atrito, esse corpo vai seguir em movimento enquanto essa força estiver atuando sobre ele. Por isso, indefinidamente. Né? Quando a força cessar, aí ele segue com velocidade constante. Letra A é a opção correta. Exercício 19. Quando um corpo está dotado de movimento retilíneo uniforme, ora, se é movimento uniforme, a velocidade não muda. Se a velocidade não muda, é porque qualquer força que exista a favor do movimento está sendo cancelada por qualquer força contrária ao movimento, por forças contrárias ao movimento. Né? Então eu posso afirmar que a resultante das forças que sobre ele atuam é nula. Então a força é nula porque a velocidade é constante, porque o movimento é retilíneo e uniforme. Letra B. Exercício número 20. Sob a ação de forças convenientes, um corpo executa um movimento qualquer. Então tem forças atuando sobre um corpo e ele está realizando um movimento qualquer. Apontar a proposição incorreta. É necessária uma força resultante não nula, é necessária uma força resultante diferente de zero para pôr o corpo em movimento a partir do repouso? Sim. Você vai ter que mudar a velocidade, então você precisa de força resultante. É necessária uma força não nula para deter o corpo quando em movimento? Sim, deter o corpo significaria, nesse caso, fazer ele parar, diminuir a velocidade dele. Você precisa de força resultante para mudar a velocidade. Então essa está correta.
É necessária uma força não nula para manter o corpo em movimento reto e uniforme? Não, você não precisa de uma força resultante diferente de zero para que o corpo se mantenha em movimento. Você precisa apenas para alterar essa velocidade. Para manter a velocidade constante, que é o que diz aqui movimento uniforme, você não precisa de força resultante. Exercício número 21. Um carro freia bruscamente e o passageiro bate com a cabeça no vidro para-brisa. 3 pessoas dão as seguintes explicações para o fato. Então, primeiro, por que esse rapaz bateu no para-brisa? Primeiro, ele não estava usando o cinto de segurança, senão ele não deveria ser lançado para frente. Segundo, na hora que o carro freia, a pessoa continua em movimento por primeira lei de Newton. Nós temos uma tendência a permanecer em movimento, a menos que uma força atue sobre a gente. A força que atuou, infelizmente, foi a que o para-brisa fez. Então, quais são as explicações que as pessoas deram? O carro foi freado, mas o passageiro continuou em movimento. Ok. O banco do carro impulsionou a pessoa para a frente no instante do freio. Muito pelo contrário. O banco do carro que está preso ao carro ficou para trás. A pessoa é que continua em movimento. Então a segunda frase está errada. Terceira afirmação. O passageiro só continuou em movimento porque a velocidade era alta e o carro freou bruscamente. Não. A pessoa vai permanecer em movimento, não interessa a velocidade. Claro, se for uma velocidade pequena, ele vai ter mais tempo de reação, ele vai poder parar, botar a mão no painel, segurar em algum lugar e etc. Mas ele continua em movimento da mesma maneira, o impacto no vidro também seria menor, obviamente. Mas não é por isso que ele continua em movimento. Ele continua em movimento porque a tendência do corpo é continuar em movimento, por primeira lei de Newton. É necessária uma força para que o objeto diminua a sua velocidade. Se não for o cinto de segurança, se não for sua mão no painel ou na porta, vai ser, infelizmente, né, como ele demonstra, o vidro para-brisa. Então podemos concordar apenas com a primeira pessoa, a alternativa C. Vamos para o exercício 22, já chegando ao final da nossa lista. Ele diz, coloca-se um cartão sobre um copo e uma moeda sobre o cartão. Então ele botou um copo, um cartão em cima do copo e uma moeda em cima desse cartão. Puxando-se bruscamente o cartão, a moeda cai no copo. Então pegando o cartão, puxando rapidamente, a moeda vai acabar caindo no copo. Por quê? Esse fato ilustra o quê? Ilustra a inércia. Como você aplicou uma força sobre o cartão e não sobre a moeda permanece no mesmo lugar. No momento em que você tira o cartão, no entanto, ela acaba caindo, porque a gravidade vai puxá-la. Ela não foi junto com o cartão porque a força foi apenas sobre o cartão e não sobre a moeda. Então, lei da inércia. Exercício 23. Um automóvel viaja com velocidade constante de 72 km por hora em trecho retilíneo de estrada. Pode-se afirmar que a resultante das forças que agem sobre o veículo... Ora, ele disse que o automóvel viaja com velocidade constante. Se ele viaja com velocidade constante, é porque qualquer força que exista a favor do movimento está sendo cancelada, anulada, por forças que são contrárias ao movimento. Ou seja, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, a velocidade do objeto não muda. Para que a velocidade possa mudar, a velocidade ou a favor ou contra tem que ser maior, Tem que ter uma resultante aí. Se a velocidade é constante é porque a força resultante é zero. Então, o que eu posso afirmar sobre a resultante das forças que agem sobre o veículo? Ela é nula. Os últimos 3 exercícios, então, suponha que uma pessoa puxa uma corda de um equipamento de ginástica com uma força de intensidade igual a 100 newtons. Então, se ele está puxando a corda, puxando o equipamento com uma força de 100 newtons, determine o valor da força que o equipamento faz sobre a pessoa. Olha, isso não é cálculo, É usar a terceira lei de Newton. Se a pessoa faz uma força de 100 newtons sobre o equipamento faz uma força de 100 newtons sobre a pessoa. Então, igual, valor 100 newtons, só que ela só é contrária. 25. A uma ação corresponde uma reação de mesmo módulo à ação, porém de sentido contrário. Essa afirmação corresponde a qual lei? Terceira lei de Newton, ação e reação. Exercício 26. Por que somos lançados para frente quando um ônibus freia e somos lançados para trás quando ele arranca para a frente? Ora, também por primeira lei de Newton. Nós somos lançados para frente quando o ônibus freia, porque quando ele freia, as forças atuaram sobre o ônibus, então ele diminui a velocidade. Eu que estou solto no ônibus não tem força atuando sobre mim, logo eu permaneço em movimento. Então eu acabo sendo, entre aspas, lançado para frente. Quando o ônibus arranca, eu estou, entre aspas, parado, Então o ônibus arranca. Na hora que ele arranca, como uma força
atua sobre o ônibus, ele se move. A força não atuou sobre mim. Então eu permaneço parado, o ônibus meio que me passa uma rasteira. E aí eu sinto que eu sou projetado para trás, mas é porque o ônibus se moveu para frente e eu permaneci parado no mesmo local. Meus pés estão presos ao ônibus, os pés acabam sendo empurrados para frente e eu caio para trás. Né, sou lançado para trás então por conta disso. Certo, esses eram então os exercícios de hoje, espero que tenha ficado um pouco mais claro aqui sobre a primeira e terceira lei de Newton. Observe que a linha de raciocínio é basicamente a mesma do início ao fim, né? Então é bem tranquilo você passar a entender um pouco mais desse conteúdo. Caso tenha gostado, deixe o seu like, né, compartilhe o vídeo com seus amigos que estejam com dúvidas, se inscreva no canal caso não seja inscrito e comente aqui embaixo qualquer dúvida que tenha permanecido, qualquer comentário que você queira fazer, o feedback aí que é realmente bastante importante para nós. Até a próxima!